Nós, brasileiros, estamos muito acostumados com a abundância de água no país e, às vezes, nos esquecemos de que ela não é um recurso infinito, não. O país joga fora o equivalente a mais de 6 mil piscinas olímpicas de água tratada diariamente. E é justamente sobre esse alerta que nós vamos falar hoje. O novo estudo de perdas de água 2025, divulgado pelo Instituto Trata Brasil, mostra que o país desperdiça quase 6 bilhões de metros cúbicos de água tratada por ano, um volume suficiente para abastecer 50 milhões de pessoas. São perdas que chegam a 40% de tudo que é produzido, bem acima da meta nacional. Para entender os números, os impactos ambientais, econômicos e sociais, e principalmente o que pode ser feito para reverter esse cenário, nós recebemos aqui a presidente executiva do Instituto Trata Brasil, Luana Preto. Luana, olá, muito obrigado por sua participação aqui com a gente. Olá, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar falando aqui desse importante tema. Luana, o estudo revela que o Brasil desperdiça diariamente o equivalente a 6 mil piscinas olímpicas de água tratada. Para começar, o que esse número simboliza na prática para quem está em casa? O que esse número simboliza, né? Toda essa perda de 40,3% ao longo do sistema de distribuição poderia estar abastecendo 50 milhões de habitantes. Então, a gente está falando de uma água que é captada no rio, que é tratada, ou seja, onde são utilizados produtos químicos, energia elétrica para bombear essa água, e ao longo desse sistema de distribuição, essa água é perdida, seja por vazamentos tanto visíveis na superfície do pavimento, quanto vazamentos ocultos, e também por conta de furtos, de erros de medição, de ligações irregulares, fazendo com que esse volume todo de água não chegue no hidrômetro de cada cidadão. Luana, por que esse estudo deve ser encarado como um alerta nacional, hein? Quando a gente olha o nosso atual cenário de eventos climáticos extremos, de previsão de aumento da temperatura máxima do planeta, nós vemos que existe uma tendência de aumento no consumo de água, né? Então, por conta desses eventos climáticos extremos e ondas de calor, a gente acaba consumindo mais água. Há uma tendência, com o crescimento da população, com o crescimento da economia, de se utilizar mais água de um lado, e de outro lado, esse aumento da temperatura, ele faz com que haja uma redução do número de dias chuvosos, diminuindo o volume médio dos nossos rios. A gente precisa ser mais eficiente nos sistemas de distribuição de água, reduzindo essas perdas para que a gente tenha mais água para o crescimento da população, para o crescimento da economia, ou ainda que a gente capte menos água e dependa menos dos nossos mananciais. É uma situação que exige ação concreta e rápida para que a gente não sofra esse impacto, e nós temos uma lei, né, que é o Marco Legal do Saneamento Básico e uma diretriz estabelecida pelo Ministério das Cidades, que coloca que até o ano de 2034 a gente precisa chegar a 25% de perdas de água. Parece muito, mas com essa redução de 40%, que é o volume perdido atualmente, para 25%, a gente conseguiria abastecer 31 milhões de pessoas, sendo que o Brasil hoje tem 34 milhões de pessoas que não têm acesso à água tratada. Muito bem, você falou aí da meta de 25% e a gente está desperdiçando mais de 40%. O que explica, então, Luana, o país está distante desse patamar? E o que impede os avanços mais acelerados nessa questão? E quando a gente fala de redução de perdas de água, a gente fala de investimento, de priorização desse tema na agenda pública local. E esse tema, ele acaba concorrendo, quando a gente pensa nos investimentos das concessionárias, a gente precisa avançar em relação ao acesso à água tratada, a gente precisa avançar em relação à coleta e tratamento dos esgotos, e a gente precisa reduzir as perdas de água, né? Então, os investimentos em saneamento, eles precisam ter esses 3 focos para que todas as pessoas tenham água na sua torneira tratada de qualidade, né? E, infelizmente, o tema de perdas de água, ele acaba ficando em segundo plano. Então, muitas vezes está se investindo em aumentar as redes de fornecimento de água, de coleta e tratamento de esgoto, mas a gestão em relação a esse sistema de distribuição acaba não utilizando a tecnologia necessária. Então, quando a gente fala de reduzir perda, o que a gente precisa fazer, né? A gente precisa
identificar os vazamentos de maneira célere, né? Então, tem um vazamento na rua, precisa saber que ele está acontecendo, seja esse vazamento visível ou não visível. A gente precisa ser rápido no conserto desse vazamento. Para isso, a gente precisa usar tecnologia, sensores de vazão, de pressão, modernizar os sistemas de distribuição para que esses vazamentos não aconteçam, conscientizar a população a respeito, né, da importância de não buscar água furtada fora, muitas vezes, dos padrões de potabilidade, e a gente tem uma consequência na saúde pública em relação a isso. Então, são uma série de fatores que precisam estar na ordem do dia e feitos constantemente para que a gente possa ter, né, um horizonte de redução dessa perda que ainda é tão elevada, né, e a gente vê países desenvolvidos já numa situação muito melhor que a do Brasil. Agora, Luana, outro ponto é que o estudo aponta Norte e Nordeste como as regiões com os piores índices, com perdas acima de 49%. Por que isso ocorre? Pois é, infelizmente, na região norte, né, a gente tem uma perda de 49,7% e na região nordeste uma perda de 46,2%. E são nessas regiões, né, que a gente tem um menor índice de abastecimento de água, com apenas 60,9% na região norte e 74% na região nordeste. Então, isso demonstra a ineficiência nesse sistema de distribuição, porque de um lado, né, grande parte da população ainda não tem acesso à água tratada e de outro lado a gente está perdendo quase 50% de todo o volume de água que é produzido, né? Tem uma questão cultural na região norte também, né, que é aquela sensação de que a água é um bem infinito, né? É uma região com muitos rios, muito rica do ponto de vista hidráulico, enfim, hidrológico, e a gente já vê que com os eventos climáticos extremos que aconteceram no ano passado, é uma região que também pode sofrer com escassez hídrica. Então, precisa planejar o avanço do acesso à água tratada, junto com a melhor eficiência nesses sistemas de distribuição, para não depender tanto dessa captação 50% superior ao necessário, né? Região Nordeste, então, é uma região onde tem um semiárido, onde tem grandes problemas de ter que conviver com a escassez hídrica, com secas, com ondas de calor, principalmente quando a gente olha que a região está captando 46% a mais de água, né? A gente vê que o planejamento precisa estar levando em consideração essa questão das perdas de água para buscar maior eficiência nesse sistema de distribuição e assim conseguir abastecer um número maior de pessoas, inclusive em períodos de secas e de ondas de calor. Agora, Luana, as discrepâncias regionais impressionam. Estados como Alagoas, Roraima e Acre, por exemplo, chegam a desperdiçar mais da metade da água distribuída. O que significa nesses casos? Faltam investimentos? Existe uma instabilidade institucional ou sistemas muito antigos? O que acontece que nesses locais específicos o desperdício ultrapassa os 50%? São locais onde não se tem buscado uma modernização nos sistemas de distribuição de água, uma maior eficiência na gestão desse sistema, né? Porque o que é necessário fazer? Nós temos as redes de distribuição de água e a gente precisa entender setorizar as cidades de uma maneira geral, para poder entender aonde que os vazamentos estão acontecendo, ter, enfim, simulações hidráulicas, instalar sensores de vazão, de pressão, para identificar e ser rápido nesse conserto, identificar as fraudes, ser rápido no agir em relação a essas fraudes. E, infelizmente, nesses locais, não se tem priorizado esse tema e não se tem buscado essa eficiência. E a gente vê que é possível ter essa eficiência no sistema de distribuição e, dessa forma, conservar o meio ambiente e ter uma tarifa justa para a população. Pois é, esse volume todo desperdiçado é suficiente para abastecer mais de 17 milhões de pessoas vulneráveis por quase 2 anos, Luana. O quanto o desperdício agrava desigualdades e também impede os avanços no acesso universal à água tratada no Brasil. Quando a gente tem, né, então, os vazamentos, por exemplo, a gente tem áreas da cidade que ficam sem abastecimento de água, ficam com baixa pressão no fornecimento de água. Geralmente as áreas dos morros acabam sendo as
das primeiras afetadas, áreas de baixadas, muitas vezes bastante distantes do centro da cidade ou do local de captação, também sofrem esse impacto. Muitas vezes essa população mais vulnerável, ela é a população que não tem caixa d'água para armazenar a água e ter, digamos, né, um pulmão para o momento que a água faltar, poder ter a caixa d'água a ser utilizada no seu dia a dia. Às vezes não tem como comprar essa caixa d'água, não tem como ter, enfim, né, uma manutenção adequada. Então, hoje o perfil também, né, de quem não tem acesso ao saneamento são pessoas jovens, são pessoas pretas, pardas, com até 20 anos de idade. Então, a gente está falando de, muitas vezes, não ter água para poder desenvolver sua higiene, o cozimento dos alimentos, a lavação das roupas, e isso acaba gerando todo um problema de produtividade também, né? Produtividade na escola, produtividade no trabalho, quando a gente está falando do adulto. Então, realmente, essa má gestão do sistema de distribuição vai trazer consequências como falta d'água, como baixa pressão, como ter que buscar outras formas de utilização da água que não o sistema tradicional, muitas vezes. Como é que o desperdício de água tratada aumenta ainda mais a pressão sobre os mananciais e deixa o país vulnerável nesse novo clima? O fato de a gente perder 40,3% de todo o volume de água produzido significa que a gente está tendo que captar 40,3% a mais de água do que a gente deveria estar captando. Então, a bacia hidrográfica, ela tem diferentes usos. É o uso da agricultura, é o uso do consumo humano, é o uso da indústria. Todo mundo depende da água para executar suas atividades no dia a dia. Quando a gente está captando 40% a mais do volume de água do que a gente precisa, a gente está sobrecarregando essa bacia hidrográfica, a gente está demandando mais dela do que deveria. Claro que a gente sabe que levar as perdas a zero é algo que é praticamente impossível. A meta é de 25%. Se a gente reduzir para 25%, a gente já vai conseguir sobrecarregar menos essas bacias hidrográficas. Então, acho que a grande questão é essa, a gente tem um cenário futuro de um número maior de secas, tempestades e ondas de calor, e isso vai impactar no regime de chuvas e no volume médio dos rios, e a água passa a ser um bem precioso às vezes, muitas vezes, conflitos ali. Então, quanto mais eficiente a gente for no sistema de distribuição de água, no uso da água com a agricultura, no uso da água com a indústria. O estudo destaca, Luana, que reduzir perdas é uma estratégia, né, de adaptação às mudanças climáticas. Por quê? De que maneira sistemas mais eficientes ajudariam cidades a enfrentar estiagens e eventos extremos? Sim, a redução de perdas de água é uma estratégia, assim como o uso de água de reuso, por exemplo, né? Existem diversas estratégias que precisam ser adotadas para a gente ter uma adaptação em relação às mudanças climáticas. Quando a gente fala de redução de perdas, a gente está falando de poder ter água, né, ser mais eficiente nesse sistema de distribuição e poder, por exemplo, crescer a população de uma cidade sem estar captando mais água no rio. Planejamento é a palavra-chave disso, porque a gente precisa entender como que esse sistema de distribuição de água funciona, a gente precisa ter a modelagem hidráulica, a gente precisa subdividir a cidade em diferentes áreas, entender onde os vazamentos estão, ter sensores que avisem em tempo real e ser rápido no conserto desses vazamentos e na identificação das fraudes também, né? Tudo isso é constante, diário, é difícil, mas precisa ser feito. Então, que a gente tem exemplos positivos no Brasil a serem seguidos e que demonstram que é possível, mas para isso a gente precisa entender, né, que o investimento ele precisa acontecer. Hoje, em média, no Brasil, a gente investe R$ 126 por ano por habitante em saneamento básico, quando a gente deveria estar investindo R$ 223 por ano por habitante. E esse investimento ele engloba a redução de perdas de água também. Então, a gente está abaixo do necessário. Quando você diz nós devemos investir mais, quem somos nós? Governos, empresas de saneamento, sociedade? A responsabilidade é do município, né? Então, o município é quem tem a obrigatoriedade de fornecer água tratada, coleta e tratamento de esgoto de uma maneira eficiente. O município ele pode delegar essa função para uma companhia estadual de saneamento básico, para uma companhia privada, e ele tem a obrigação de ter uma agência reguladora também, cobrando os avanços estipulados em contrato. Eu estou falando de agências reguladoras e também de nós como cidadãos, porque
porque nós precisamos olhar para esse tema também, avisar quando tem um vazamento, né? Então, a companhia de saneamento, ela precisa fazer o trabalho dela, é ela que está na ponta, mas as agências reguladoras, os órgãos de controle precisam fiscalizar e o município também. E nós, como cidadãos, precisamos entender que todos precisam fazer a sua parte. A gente precisa, enfim, acompanhar de perto esse tema, mas também dentro da nossa casa a gente pode ajudar, né? A gente pode ter aquele cuidado com fechar a torneira, com tomar o banho menos demorado, com lavar as roupas em dias específicos, porque a gente sabe que esse bem tão precioso que é a água, ele é sim um bem finito, né? E a gente vai precisar de todos os atores agindo para que a gente tenha um futuro menos comprometido. Muito bem, termina aqui mais uma edição do podcast JR 15 Minutos. Muito obrigado pela presença e pelos esclarecimentos. Luana Preto, presidente executiva do Instituto Trata Brasil. Obrigado, Luana. Muito obrigada e excelente debate. Você pode acompanhar esta e outras edições do JR 15 Minutos nas principais plataformas de streaming e no portal r7.com. Esse episódio contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Amanda Fusita, Bárbara Maiato, Mariana Picciarelli e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Bruno Franco, coordenação de conteúdo Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Eu espero você no próximo episódio. Até lá!